essas oitavas de finais, né, da Copa do Mundo gerou algumas polêmicas, né? CR7 no banco e muita gente questionando ali, caramba, será que realmente é melhor para Portugal que Cristiano Ronaldo fique no banco de reserva ou não? E é justamente isso que eu quero falar hoje aqui. Outro assunto que eu quero falar aqui com vocês hoje é sobre a eliminação da Espanha, né? E sobre essas quartas de finais aqui rapidamente do que esperar realmente. Não me surpreendeu muito, né, a eliminação da Espanha. Eu não acreditava, não esperava, mas não me surpreendeu tanto. Eu vou falar aqui para vocês o porquê. Antes de eu começar, que eu já vou começar aqui falando aqui sobre CR7 no banco, a minha opinião, tá? Eu já vou logo adiantando, tá? Eu acredito que é melhor para Portugal manter CR7 no banco. E eu não estou falando isso, né? Eu não comecei a falar isso depois desse baita resultado contra a Suíça. Eu já venho falando isso, ó, desde o início, na pré-temporada, né? Que eu falei de Portugal na pré-temporada, falando de Portugal, que era o ideal que CR7 fosse banco realmente da seleção de Portugal. Que Portugal ganharia muito com isso. Mas, antes de eu começar a falar, né, qual é a minha opinião, que eu já passei para vocês, mas o porquê dela, e depois eu quero saber a sua opinião, eu quero que vocês façam o seguinte, se inscreve aqui no meu canal, é só você botar se inscrever, porque aqui no meu YouTube você vai ter acesso à análise, né, das quartas de finais, então você vai ter análise de todos os jogos detalhadamente para te ajudar nas suas apostas, você vai ter acesso a vários comentários que também vai te ajudar a aumentar a sua assertividade. Na descrição, eu coloquei aqui o link do meu Telegram e o link também do meu Instagram. Lá no Telegram, eu compartilho para vocês várias apostas que eu faço, né? Compartilho com vocês, inclusive eu vou compartilhar do Jogo do Brasil, que eu já fiz uma aposta de pré-jogo, tá? Vou compartilhar com vocês, além de vários outros benefícios. E também, no meu Instagram, a gente consegue ter ali, tem muito conhecimento no meu Instagram, e a gente consegue também trocar ideia no direct, tá? Então é importante que vocês estejam nessas duas redes sociais. O link tá na descrição, beleza? Então vamos lá. Galera, por que eu acredito que CR7 é o ideal, realmente, está no banco de Portugal, que vai ajudar muito mais a seleção? Não foi por conta desse resultado, que foi um resultado realmente inacreditável. Não acreditava que a Suíça poderia perder de 6-1. Foi realmente uma baita goleada e Portugal deitou para cima da Suíça. Obviamente, foi uma atuação muito abaixo da seleção da Suíça, se defendeu muito mal, né? Eles tentaram entrar num esquema um pouco mais ofensivo, diferente do como jogou contra a equipe do Brasil. Eles entraram com o mesmo time que jogou contra a Sérvia, e na Sérvia já serviu de alerta, porque eles tomaram 3 gols, tá? E eles repetiram isso contra Portugal e acabou tomando 6 gols. Mas era algo realmente inacreditável, né? Porque a Suíça vinha fazendo uma excelente Copa do Mundo, fez uma excelente fase de grupos, principalmente no seu setor defensivo, né? Contra o Brasil a gente pôde ver muito isso, a força da Suíça defensiva, onde o Brasil só ganhou por apenas 1-0. Mas realmente não foi uma boa atuação da Suíça. Porém, a seleção de Portugal teve algumas mudanças e mudanças muito importantes, né? Teve a mudança do entrada do William Carvalho no meio-campo, teve a mudança também do Cancelo, né, que ficou no banco, né? Isso aí para mim foi um absurdo, absurdo. Eu gosto muito do William Carvalho devido também a muito do seu poder defensivo. Ele é um cara que dá uma consistência muito legal. Eu gosto de jogando como primeiro volante. Ele também tem uma saída legal, um passe legal. É inferior ao Rubem Neves, porém, né, defensivamente eu prefiro ele. Ele traz uma segurança maior e dá mais liberdade para os jogadores de frente, tá? Mas eu achei um absurdo o Cancelo no banco. O Cancelo, cara, para mim, na minha opinião, já há alguns anos, né, que já é o melhor lateral do mundo, inclusive sendo lateral esquerdo, né? O Cancelo de origem é lateral direito, mas no Manchester City o Guardiola utiliza ele como lateral esquerdo, né? E ele poderia cumprir essa função no lugar do Rafael Guerreiro. Ah, mas o Rafael Guerreiro entrou ontem muito bem, inclusive fez gol. Mas, cara, Cancelo joga bem em todos os jogos que ele tá, ele joga muito bem. Ele faz gol no City pra caramba, e jogando de lateral esquerdo. Então, eu acredito que ele poderia, né, ser utilizado pelo Fernando Santos como lateral esquerdo, colocaria o Dalot, né, na posição dele, e ele como, no direito. E como o outro lateral esquerdo se machucou, ele colocou o Rafael Guerreiro, ele poderia estar entrando com o Cancelo. Na minha opinião, Portugal iria ganhar muito, porque a qualidade do Cancelo, ofensivamente, defensivamente também, mas principalmente ofensivamente, é muito grande. Ele, na minha opinião, é muito superior ao Rafael Guerreiro. Por mais que o Rafael Guerreiro tenha feito gol. Mas, na minha opinião, ele é muito superior. A qualidade técnica dele é absurda. Na minha opinião, também, em termos de lateral esquerdo, porque ele joga isso no City, ele é o melhor lateral já há algum tempo. Então, não concordei com essa mudança que o Fernando Santos fez, tá? Espero que o Cancelo volte a jogar agora nas quartas de finais, tá? Espero mesmo, porque é um cara que é excepcional. Mas em relação ao Cristiano Ronaldo, o que é que acontece, né, com o Cristiano Ronaldo? Todos os jogadores, quando vai chegando a idade chega para todo mundo. A idade vai chegar para todo mundo. E é fato que hoje o futebol é muito físico.
né? Inclusive, eu estava assistindo um podcast do Romário, e o Romário, ele fala isso, ele fala, cara, na minha época, era parte 50% físico, 50% talento mesmo, qualidade técnica que você tinha. E eu até digo mais, que o ponto mais importante não era o físico, o ponto mais importante era a técnica. E eu concordo com ele. Hoje o futebol mudou muito. É tanto que você diminui em relação a grandes craques, aos grandes jogadores que antigamente reduziu muito para hoje, porque hoje não basta você ter talento, você precisa ter um físico muito grande. E eu até complemento isso. O físico hoje é o mais importante dentro do futebol. E obviamente, quando a idade vai chegando, obviamente o rendimento ele vai diminuindo. E os jogadores que quando a idade vai avançando, eles precisam se adaptar, né, ao seu novo físico e se adaptar também de uma forma que ajude ainda mais a sua equipe, ao seu time. E o que é que acontece? Por exemplo, vou pegar exemplo aqui de dois jogadores que a gente viu isso, que é na mesma faixa etária ali, no mesmo momento que Cristiano Ronaldo, que está fazendo essa adaptação e a gente está vendo uma mudança, a gente está vendo a continuidade e tendo um desempenho realmente também muito legal, continua tendo esse desempenho, que é o caso do Messi e do Neymar, né? O Messi, ele deixou, né, como ele jogava ali de ponta direita, ele deixou de ser falso 9, ele às vezes faz esse papel, né, mas ele passou a ser mais um cara de armação, de jogar no meio campo, né, um cara de servir mais seus companheiros. Por isso que diminuiu o número de gols, aumentou, continua tendo um número de assistências absurdo, e foi um jogador que teve que se adaptar. Quando você assiste o Messi, seja na Argentina, seja até no PSG, mas trazendo para seleções, você vê que o Messi, o papel dele é primordial, a bola sempre passa por ele, mas você vê o posicionamento dele é muito mais no meio campo do que mesmo dentro da área, do que tá ali como jogava antigamente, do que na ponta. Ele faz aquele papel realmente de armação, principalmente quando o Di Maria joga. Então o Messi mudou muito a sua posição, ele teve que se adaptar. Por quê? Porque ele não tem mais aquela intensidade que tinha antes, que ele fazia explosão o tempo inteiro, né? A gente lembra muito bem isso, tanto na Argentina quanto no Barcelona. A bola era dar a bola no Messi, o Messi saia de bando 1, 2, 3, e parava dentro do gol, né? O Messi, pô, ele faz isso em alguns momentos do jogo? Faz, mas ele faz numa quantidade, né? Numa intensidade muito menor. É em momentos específicos. Então o Messi, que é um jogador genial, excepcional, talentosíssimo, ele percebeu que o físico dele estava envelhecendo, que não era o mesmo que antes, ele não era mais um garotinho, e ele percebeu que a melhor opção para ele, para a seleção argentina, era ele recuar um pouco mais, jogar como um armador realmente livre para circular ali em todos os setores do campo e servir os seus companheiros. Ou seja, o Messi deixou de ser aquele jogador, é um jogador excepcional individualmente, resolve as partidas, mas passou a ser mais um garçom, ainda mais um garçom, né, que sempre foi, para os seus companheiros. Neymar, a mesma coisa. O Tite percebeu que Neymar jogando ali naquela ponta esquerda, o Neymar não estava rendendo tanto assim mais. Por quê? Porque ele perdeu muito da sua velocidade quando ele jogava ali. Na minha opinião, o Neymar foi um dos melhores pontos esquerdas, se não o melhor ponto esquerda que eu já vi, cara. Em termos de 1 a 1, é absurdo, né? Ele driblava facilmente, ele criava oportunidades facilmente, mas o rendimento dele começou a cair por conta da velocidade, da intensidade, devido às lesões, devido à idade, mas principalmente das lesões, foi fazendo com que ele mudasse, né, diminuísse o ritmo, né, fosse um jogador mais cauteloso. Só que é um jogador também o quê? Genial. Então, o que foi que o Tite fez? Cara, espera aí, eu tenho um menino novo aqui, que é o Vinícius Júnior, que ele pode fazer aquele papel, pode criar um furdunço ali, e tá numa velocidade, tá numa juventude absurda, e eu posso trazer o Neymar para o meio campo e o Neymar armar esse time. Pô, o Neymar vai diminuir a quantidade de gols? Vai, mas ele vai servir ainda mais os seus companheiros, porque ele tem a genialidade de qualquer um passe, de um drible e um passe, ele colocar qualquer um na cara do gol. E também, né, de ter uma ótima finalização de longa distância. Então eu prefiro trazer o Neymar para o meu campo, se adaptar ele ali no meu campo, para que ele tenha um melhor rendimento para a minha equipe, tá? Para a minha equipe. Então o Tite pensou na seleção, o técnico da Argentina pensou na seleção e olhando a condição física do Messi, do Neymar, né? E eles entenderam que isso era muito importante. A mesma coisa o Messi no PSG, a mesma coisa o Neymar no PSG. E aí o que, é que acontece com o Cristiano Ronaldo? Porque o Cristiano Ronaldo pegou um banco aí, né, no Manchester United, depois que o treinador chegou, porque ontem, né, o CR7 pegou um banco na equipe de Portugal, e é o que eu já vinha dizendo, né, o fato daquilo que ele falou na sua substituição, onde ele disse, caralho, deve tá me tirando muito rápido, meu irmão, pressa para me tirar, aquilo ali ajudou, né, deu mais vontade ali, força para o técnico para tirar ele. Mas qual é o problema do Cristiano Ronaldo? É porque ele não quis se adaptar ao seu físico para poder contribuir ainda mais para a equipe, né? O Cristiano Ronaldo é aquele jogador que, na minha opinião,
né? É um dos melhores, se não o melhor finalizador, né? Da história do futebol. É um dos maiores finalizadores, porque o cara faz gol de tudo que é jeito, mas o cara faz gol de direita, de esquerda, de cabeça, de ombro, mano, de tudo, né? E a finalização do Cristiano Ronaldo é excepcional, né? E ele não, ele tem essa, ele fica relutando, né, para não jogar em outra posição. Ele sempre quer jogar na ponta esquerda. Ele sempre quer jogar na ponta esquerda. Ele não quer mudar. Mas para Portugal, Portugal acaba perdendo muito. Por quê? Ele tem um ponto esquerda ali que não volta para marcar, não é a função dele marcar. Então fica um jogador morto ali em termos de marcação. Tá? Diferente, por exemplo, de um Vinícius Júnior que volta o tempo inteiro para marcar, de um Rafinha que volta o tempo para marcar. E isso hoje no futebol é primordial, né? Todos os jogadores marcando, principalmente esses jogadores das pontas, para acompanhar os laterais. Isso é muito importante hoje. Por isso que o físico hoje é muito importante. Tá? E o CR7 fica jogando ali na ponta. Ele não consegue ter o desempenho ofensivo naquele setor que ele tinha antes, por conta do seu físico. Ele não consegue ter mais aquela assertividade tão alta no 1-1 que ele tinha antes, e ele fica muito distante do gol, onde o seu melhor recurso, que é a finalização, ele está longe do gol, então, consequentemente, acaba diminuindo, né, a quantidade de oportunidades que ele tem ali no gol, porque ele está longe do gol. E para Portugal, isso é uma perda muito grande, porque defensivamente ele não faz nenhum papel, tá? E ofensivamente ele acaba estando em um lugar onde as habilidades e as condições físicas dele hoje não contribuem para ele. Então, o que era melhor para Cristiano Ronaldo não era se tornar um amador. É diferente o estilo de jogo dele do Messi, do Neymar, a genialidade desses dois outros jogadores. É diferente o Cristiano Ronaldo. Mas se o Cristiano Ronaldo focasse em se tornar um grande centroavante, com o físico que ele tem, estando próximo do gol e com o poder de finalização que ele tem, sem sombra de dúvidas, o Cristiano Ronaldo iria continuar fazendo muitos gols, ainda mais com uma seleção que tem uma habilidade, que tem jogadores de qualidade técnica absurdo, como Bernardo Silva, João Félix e Bruno Fernandes. Imagina esses três jogadores servindo o Cristiano Ronaldo. Mas o que era que estava acontecendo? Ficava ali invertendo, porque Cristiano Ronaldo queria jogar na ponta, e João Félix fazia ali um falso 9, às vezes o Bernardo Silva, o CR7 também, mas poucas vezes, isso acaba prejudicando Portugal. Quando o Fernando Santos tira o Cristiano Ronaldo e coloca o outro jogador, que é o Gonçalo Ramos, como centroavante, cara, aí muda tudo. Por quê? Ele coloca na extremidade o João Félix, coloca em outra extremidade o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes criando, e esses jogadores ali, ó, revertendo, mudando de posição o tempo inteiro. Os dois laterais apoiando bastante, sabe? O William Carvalho ali na contenção. Cara, o time, e o time tendo uma referência lá na frente, esses caras, o Bernardo Silva, João Félix e o Bruno Fernandes, ele tem totais condições de, em qualquer momento do jogo, colocar esse centroavante na cara do gol. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a servir muito o Gonçalo Ramos, que era o cara de referência lá na frente, e o Gonçalo Ramos correspondeu à altura, que é um ótimo, um grande finalizador, fazendo uma temporada absurda, o menino no Benfica, absurdo, né? Porque o Benfica tá aí, é a grande sensação da Europa, junto com o Napoli hoje, é o Benfica, e muito por conta desse momento que vem vivendo o Gonçalo Ramos. Né? E foi isso que aconteceu. É por esse motivo que eu acredito que Portugal joga melhor sem Cristiano Ronaldo. Se Cristiano Ronaldo topasse se adaptar, jogasse como um centroavante, cara, eu acho que realmente Cristiano Ronaldo seria uma ótima opção lá na frente. Mas hoje, já que ele não quer, é banco, cara. Você vai jogar como eu quero. Entendeu? O que é melhor para a seleção. Ah, mas, cara, é o que ele fez no passado. Ele é uma lenda, não pode fazer isso com a lenda. Cara, no futebol a gente não vive do passado, dos resultados do passado. A gente vive do presente. A gente vive do presente. Tá ligado? E é por esse motivo que eu colocaria Cristiano Ronaldo no banco. Tá? Por esse motivo que eu sempre falei isso. Ele erra muito, tá errando muito, não tá tendo o mesmo desempenho e tá jogando numa posição que hoje o físico não permite e também não apoia o time. É por esse motivo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda comigo ou não, tá? E sobre a Espanha contra a equipe do Marrocos, nessa eliminação da Espanha. Cara, na minha opinião, a Espanha tá realmente no caminho para montar um grande time lá na frente. Precisa de algumas peças. Você vê que o time da Espanha é um time que evoluiu muito, é um time de garotos, de jovens. São poucos jogadores ali da antiga, né? Como, por exemplo, Busquets,
como Jordi Alba. O resto são garotos, pô. São garotos, são jogadores para o futuro. E você vê que o Luiz Henrique está dando identidade para esses garotos, né? Mas faltam algumas peças. Falta peças no setor defensivo, falta peças principalmente no setor ofensivo. Falta um cara de finalização, sabe? É muitos garotos, é muito toque de bola, é muitas chances criadas até, inclusive, mas o time não consegue finalizar, não tem um finalizador, não tem um cara que faz gols. É o Morato que fica no banco. Então você tem muita velocidade, você tem muita troca de passe, mas você não tem efetividade. E isso prejudicou muito a Espanha nesse jogo contra o Marrocos. O Marrocos, eu sempre falei que os 3 jogos que era muito equilibrado, esse, o menos, Marrocos e Espanha, mas os outros principalmente, era Japão e Croácia. Era também o jogo entre Portugal e Suíça. Portugal deu uma lavada, mas eu acreditava que ia ser um jogo muito parelho, pelo que a Suíça fez. Tá? E o jogo também do Marrocos e Espanha. Porém, eu acreditava que a Espanha poderia se classificar devido ao time, né, o que vinha apresentando na fase de grupos, apesar da derrota contra o Japão. A Espanha jogou muito bem, mas ficou claro que a Espanha falta aquele jogador que decide, falta aquele jogador que finaliza, que faz o gol. Faltou isso. Então, acredito que na próxima Copa, se surgir esse jogador, né, ali na seleção da Espanha, deve melhorar esse time do Luiz Henrique, tá? Mas mérito total para a equipe do Marrocos, que dentro do seu estilo de jogo conseguiu cumprir a sua proposta, né? Conseguiu cumprir o seu papel, que era se defender, aproveitar os contra-ataques. E em muitos momentos conseguiu criar muitas chances no contra-ataque, mas também não conseguiu ser efetivo. O jogo foi para os pênaltis, e aí Marrocos teve o seu goleiro Bono, que é um excelente goleiro já um tempo, que vem jogando muito bem no Sevilha, né, na Europa, e conseguiu fazer realmente ser fundamental para essa classificação. Eu só sei que as quartas de finais vai pegar fogo de fato. E outra, amanhã vai ter vídeo aqui, tá? Falando dessa primeira sexta-feira, né, dos confrontos entre Brasil e Croácia e também da Argentina contra a Holanda, né? Então amanhã a gente vai ter esse vídeo. Na sexta-feira à noite eu vou estar lançando do sábado, né, que é Inglaterra contra a França, Marrocos contra Portugal, para poder fornecer para vocês aí uma análise completa e também qual é a melhor aposta a se fazer nesses jogos aí de quartas e finais. Por esse motivo, se inscreve aqui no meu canal, liga as notificações para você não perder absolutamente nada. No link da descrição vai estar o meu grupo do Telegram, o meu Instagram também. Ah, e agora, comenta aí, o que você achou do CR7 dentro de campo? Você concorda com o que eu falei? Você discorda com o que eu falei? Coloca aqui nos comentários o porquê, que eu vou ler de todo mundo, tá? Ó, tamo junto e vamos